Na semana passada aprendemos do porquê que devemos testemunhar sobre Jesus Cristo. E hoje veremos, e nesta semana, o poder do testemunho pessoal. Quando nosso coração recebe a Jesus Cristo e sente o amor dele por nós, nós experimentamos uma transformação que ocorre unicamente pela atuação dele, pela graça dele, pela atuação do Espírito Santo em nós. Consequentemente, não conseguimos guardar para nós mesmos o conhecimento sobre Cristo, sobre suas verdades. Não conseguimos guardar para nós mesmos a nova perspectiva que adquirimos para a vida e a nova compreensão que temos da realidade. Isso aconteceu com os apóstolos de Jesus, com os discípulos de Jesus e deve acontecer conosco também. Em Atos capítulo 4, verso 20, lemos o seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É impossível que você e eu não contemos a nossa experiência pessoal com Cristo. Aquilo que mudou em nossa compreensão do mundo e da realidade quando mantivemos contato com a Bíblia. Não há como argumentar contra uma experiência pessoal. Pode-se argumentar contra ideias, contra conceitos teológicos, filosóficos, mas contra uma experiência pessoal não há argumento contrário. Por exemplo, se alguém converte-se a Jesus Cristo e diz, por exemplo, que ele não tinha nenhuma esperança na vida, mas agora ele tem. Que antes ele vivia cheio de culpa e remorso, mas agora tem paz. Se a pessoa diz que agora a vida dela tem um real sentido e propósito, nem mesmo o cético, nem mesmo o ateu pode ir contra esse argumento. Agora, o contrário também é interessante. Um ateu pode dizer que se tornou uma pessoa melhor por ter deixado de acreditar em Deus. Neste caso, você precisa testemunhar, ou melhor, pesar a veracidade dos fatos e ver quem está com a razão, se o cristão ou o ateu. A experiência mostra que o cristianismo tem muito mais eficácia em salvar pessoas do suicídio, das drogas, do crime, do que o ateísmo. Então, obviamente que existe algo de muito mais verdadeiro no testemunho de alguém que recebe a Jesus Cristo em sua vida. Óbvio que isso não garante que a pessoa seja cristã, porque alguém pode ter apenas um conhecimento teórico de Cristo e não ter um conhecimento experimental, relacional com Ele, de forma espiritual, obviamente. O detalhe é que quando mantemos contato com Cristo, Ele reorienta a nossa vida. E as pessoas precisam desesperadamente saberem que há esperança. Ravi Zacarias foi um grande defensor da fé cristã. Primeiramente, ele foi ateu. E neste ano de 2020, ele veio a falecer. Foi um grande defensor da fé que, numa tentativa frustrada de suicídio, foi parar no hospital. Obviamente, a vida não tinha sentido para ele, no seu ateísmo na época, e ele manteve contato com a Bíblia, com o Novo Testamento. E a partir dali a vida dele mudou radicalmente. E em seu livro, A Morte da Razão, ele responde a um ateu chamado Sam Harris, dizendo o seguinte: ainda bem que naquele momento no hospital eu encontrei uma Bíblia e não a carta de Sam Harris
tirando toda a esperança do indivíduo através do ateísmo. Realmente, qualquer pessoa pode encontrar esperança quando mantém um contato sério com a Bíblia. E Deus, Ele chama para dar testemunho de Jesus Cristo as pessoas mais improváveis que você pode imaginar. Se você ler, por exemplo, Marcos 5, 15 a 20, você vai perceber uma história muito, muito interessante. Havia um endemoniado numa região chamada Decápolis. Decápolis era uma região ao longo das margens do mar da Galileia, que era formada por 10 cidades. Esse endemoniado assustava muito as pessoas. E ele não estava possuído apenas por um ser maligno, mas vários demônios haviam tomado conta da mente dele. Quando este homem entrou em contato com Cristo e Cristo expulsou os demônios da vida dele, este homem teve uma restauração completa, física, mental, espiritual e social. E quando Cristo estava voltando, entrando para o barco para voltar para a região dele, este ex-possesso suplicava a Jesus que o deixasse estar com ele. Só que Jesus fez um pedido a ele muito importante. E é o mesmo pedido que ele faz a nós hoje. Ele diz o seguinte: vai para a tua casa, isso está em Marcos 5,19. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse tipo de testemunho é muito poderoso para que as pessoas possam perceber a existência de Deus e o poder transformador de Cristo. Não havia, amigo ouvinte, pessoa melhor para falar aquelas 10 cidades do que aquele homem que havia sido endemoniado. O homem endemoniado agora estava transformado em perfeito juízo, dando testemunho a respeito de Jesus Cristo, do seu poder transformador. Você e eu podemos dar testemunho de Cristo experimentando as promessas dele, comprovando a fidelidade dele em cumprir essas promessas. Podemos dar testemunho do que ele fez na nossa vida por intermédio da graça, da paz que nós sentimos, da transformação que Cristo levou para a nossa família, para a nossa forma de tratarmos nossos negócios, para a maneira como tratamos as pessoas. Então existem várias formas de darmos testemunho de Cristo, várias formas de alcançarmos pessoas pelo poder transformador do Evangelho. Que Deus use a você como um instrumento poderoso para mostrar ao mundo que existe Cristo, que existe sim esperança. Finalizando, amigo ouvinte e seguidor, eu quero lhe dizer que eu tenho me aprofundado em 2 assuntos em especial para ajudar aos meus ouvintes, telespectadores e internautas que necessitam de transformação e de conhecimento em tais áreas. Eu preparei um e-book e também algumas séries de e-mails sobre adolescência e também sobre inteligência financeira bíblica. 2 assuntos extremamente importantes. Primeiro, porque os nossos adolescentes não podem ser entregues para o mundo. Precisamos guiar nossos filhos adolescentes a Cristo para que eles tenham uma adolescência saudável, fluida, que sirva de base para uma vida adulta de sucesso. E ao mesmo tempo precisamos de inteligência financeira bíblica para aprendermos a lidar com o dinheiro e para tirarmos de nossa mente crenças limitantes que nos impedem de desfrutarmos das bênçãos que Deus nos deu. Se você tem interesse em receber um desses e-books ou até mesmo os 2, e se você tem interesse em receber essa sequência de e-mails que vai lhe ajudar e muito e levar transformação para a sua vida, eu gostaria que você fosse até a descrição do áudio no YouTube
Ou se você estiver ouvindo em alguma plataforma digital, você pode acessar o meu site, leandroquadros.com.br, e na primeira página você vai ver 2 banners, um sobre cada assunto, para que você possa clicar, inscrever o seu e-mail, os seus dados e receber esse rico material que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Será uma alegria compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos acerca desses 2 assuntos muito importantes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.